Bom, no dia 10/4 teve o CSHG Real Estate, que é o HGRE 11, administrado e gerido pelo Credit Suisse Hedging Grifo, CSHG, fundo que tem 138.834 cotas. Resumo curtinho, porque já a gente vê uma longa entrevista completa com o gestor. O fundo assinou um compromisso para a venda do imóvel Dom Pedro, que fica em Atibaia, aqui no interior de São Paulo, para um inquilino que exerceu direito de preferência. Então, aqui já cabe uma parte. O fundo tinha divulgado um fato relevante, dizendo que tinha assinado lá um compromisso de compra e venda. Mas, quando o contrato de locação é registrado em cartório junto com a matrícula, o inquilino tem direito de preferência. E aí não tem meio termo, assim, ele tem que falar, eu quero tudo por esse preço nessas condições. Não é fazer leilão ali com o inquilino. O direito de preferência significa, uma vez que são conhecidas as condições de preço, pagamento e tudo mais, o inquilino fala, é meu, eu vou levar. É isso, então, que aconteceu. A segunda vez que acontece com a HGRE, inclusive essa questão de inquilino exercendo o direito de preferência. Então, o preço da venda é de 30 milhões e meio, que dá R$ 1.148 por metro quadrado, e vai ser recebido em parcelas. A primeira o fundo já recebeu, de 7 milhões e meio, depois vai receber mais 10 parcelas mensais de 1 milhão, aí tem uma intermediária, vamos chamar assim, de 3 milhões, que vai ser paga no dia 9 do mês seguinte, que terminar essas 10 parcelas de 1 milhão, e aí começa mais 10 parcelas mensais de 1 milhão. Todas elas vão ser corrigidas pelo IPCA. O preço da venda é abaixo do último laudo de avaliação, 12,4% abaixo do laudo de avaliação e 6,2% abaixo do preço de compra do imóvel, que foi de 32.528. Então o fundo pagou 32.528 e vendeu por 30 milhões e meio. Ou seja, uma venda com prejuízo, certo? Gerando um prejuízo de 2 milhões e 28, que equivale a 17 centavos por cota. Olha que interessante, até tivemos essa conversa semana passada, né, Nod? A TIR anualizada do investimento foi de 4,1%. Então, a venda, comparando simplesmente o preço da venda com o preço da compra, valor negativo, prejuízo. Mas quando coloca na conta tudo que o fundo recebeu de aluguel, ao longo de mais de 10 anos que ficou com esse imóvel, o resultado é positivo. A TIR é de 4,1% positivo. Pequena, né? Não é que seja um bom resultado, não é isso. Mas eu sempre tento explicar esse conceito da TIR, porque a gente tem que fazer isso também com os nossos fundos imobiliários. Não necessariamente calcular a TIR, não precisa de tudo isso, mas principalmente nesses períodos de queda, a gente olha lá e fala, nossa, minha cota está caindo. Sim, mas e o rendimento que todo mês entra? Né? Você tem que compor o seu resultado, que seria o retorno total. Eu vou tirar o node da tela de novo. O seu retorno total é o valor da venda, mais tudo que você recebeu de rendimento. E aqui no caso do fundo, o valor da venda, que é menor do que o valor da compra, mas quando coloca na conta tudo que recebeu de aluguel ao longo do tempo, a TIR é positiva. Eu vou colocar a entrevista aqui e depois você faz seus comentários, pode ser? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o vídeo que gravei com o Augusto durante a semana. O Augusto Martins, fazia tempo que não aparecia aqui no Fatos Relevantes, hein? Obrigado pela presença, muito bom ter você para explicar um pouco mais desse fato relevante, a gente estava até falando, né? Mas olhar para o todo, né? Não só para a operação de agora, né? Exatamente, Arthur. Bom, prazer estar aqui de volta. Vida anda intensa, né? Várias transações. E no HGRE, a gente vai falar da venda do Dom Pedro, né? Que é um ativo logístico industrial lá em Atibaia. Mas acho que o mais importante é também dar um escopo macro de como a gente conseguiu fazer essa venda agora. Negócio que a gente começou a trabalhar, de certa forma, 6 anos atrás. 6 anos? Porque tudo começa, né? Ou seja, esse ativo é o único ativo não de escritórios dentro do fundo, que a gente classifica como outros. A gente já falou que venderia esses ativos, falou que venderia as lajes individuais, então, semana passada a gente soltou o fato relevante do Rio Sul. Está muito ligado a uma visão estratégica de posicionamento do prédio
do fundo, aliás, em prédios com liquidez para o locatário. A gente não tem aquela visão que a gente só precisa ter AAA no portfólio. O importante é ter ativos com liquidez para o locatário e que sejam de escritórios. A gente já tinha essa cabeça de vender, e 6 anos por quê? Porque lá em 2017, esse ativo, quando foi comprado, tinha um locatário que era um fornecedor da Petrobras e que foi para uma RJ. Uhum. E daí a gente começou a trabalhar como a gente ocuparia ele. Não é trivial, porque em Atibaia, Jarinu, existe um principal player, que é o BBP, que tem lá os ativos do XPIN, que a gente já teve Sim. aqui no HGLG, que é um grande polo gravitacional. Ele tem Uhum. muitos metros quadrados construídos e tem um potencial de desenvolvimento de 800 mil metros a desenvolver. Então, toda vez que chega alguém querendo ocupar na região, não é fácil você concorrer com ele. E aí lá atrás a gente viu que tinha um apelo industrial, fez uma aposta que foi muito acertada, trouxe um locatário que chama Lar Plásticos, que sim, tem toda uma história maravilhosa de processar plástico e vender artefatos de plástico primordialmente com matéria reciclável. Então, essas garrafas PET, tal, eles transformam naqueles lixões de municípios, né, aqueles que tem aí nas ruas de reciclagem. Quando a gente alugou para eles lá em 2017, a locação e a empresa ia bem, mas não era do tamanho que é. Eles cresceram de uma forma exponencial, quase como uma sociedade, porque o nosso ativo permitiu o crescimento deles e vice-versa. E aí você vê que assim, a gente foi a mercado algumas vezes tentando vender o prédio. Obviamente, na pandemia, essa liquidez secou. Como olhar o metro quadrado, o preço também não é trivial, né? Quando você olha o fato relevante, R$ 1.000 e poucos o metro quadrado, parece que é muito baixo, mas se você olha só o galpão industrial, que é o que de fato tem valor, nós estamos falando de acima de R$ 2.000 o metro quadrado. E eu digo que ela começou a ser trabalhada em 6 anos, porque a gente arrumou um comprador e o locatário exerceu a preferência, ou seja, ele ficou tão bem e o ativo ficou tão importante estrategicamente que ele exerceu a preferência e a gente concluiu a transação e tem um cronograma de pagamentos, né? Obviamente, não é fácil vender uma operação e um imóvel que tem prejuízo, tanto contábil, né, o último laudo, como em regime de caixa, mas a gente já fez isso outras vezes, não se arrependeu. A longo prazo, tem se provado uma decisão correta de dar o direcionamento e sair de ativos que realmente não têm valor estratégico para o futuro do fundo, no preço que seja mais correto possível, né? Obviamente você não vai vender, como a gente diz, na bacia das almas, né, a qualquer preço. Mas se você tem um plano de vender e o ativo está dentro desse plano, você vai achar o preço de mercado que seja mais correto e vai tentar adequar ele para não prejudicar os rendimentos, para não prejudicar os resultados. Então a gente tomou esse cuidado, por exemplo, de fazer a venda no momento que a gente tem um lucro substancial do Rio Sul. Então o líquido dos dois ainda é um lucro, né, um lucro grande. Fizemos no tempo porque não tinha um comprador para pagar à vista ou se pago à vista, seria num preço que, na nossa visão, muito baixo. É, então, assim, é uma história longa, assim, com um final feliz, a gente está bem feliz com o resultado, tá? Ele também ajuda a não distorcer os indicadores do fundo, porque a hora que você coloca, por exemplo, aluguel médio, você está comparando um escritório que tem lá a Faria Lima com a Suzano, que é quase R$ 140 o metro quadrado, com um galpão que aluga 13, 14. A hora que você olha o aluguel médio, isso fica desproporcional, porque a gente tem, comparando nesse caso, quase 5 mil metros de laje, mas tem 16, 17 mil de galpão. Então, isso ajuda também a ter uma visão mais limpa, vamos dizer assim. E a gente está assim, você conhece bem a história, fazendo esse plano já há algum tempo. Isso veio com a venda do Verbo Divino, Lajes do Itamambuca, fizemos a venda do Rio Sul agora, tem indo para frente, a gente vai vender o Brasil Interparte, já está numa conversa bem avançada, concluiu o retrofit do Martiniano, alugamos 2 lajes e estamos aqui em vias de alugar mais 9 lajes. Então, a nossa visão é
talvez possa parecer otimista, mas a gente acaba, na nossa visão, 23 com uma visão muito boa do fundo, e que deveria facilitar o investidor é, em analisar o fundo e tomar uma decisão mais simples. Obviamente, além disso, ainda tem a venda do Alegria, né, que era o antigo Lipe Contax, que a gente está aqui bem avançado para um desenvolvimento residencial. Então, conforme a gente vai fazendo essas coisas, o portfólio vai ficando mais fácil de entender. E assim, a gente não pode esquecer, né, Arthur? É o fundo de 15 anos de idade, então é natural que existam essas coisas. O mercado em 15 anos muda, né? Só vê o mercado de fundo imobiliário quanto mudou em 15 anos. E é isso, assim, a gente não tem, a gente nunca se arrependeu de seguir essa visão estratégica. Por exemplo, o Park Tower, que a gente vendeu com prejuízo, né? Ali no Cidade Jardim, tinha comprado a 15, 16, vendeu a 12 o metro quadrado. Fizemos com cuidado também, não prejudicou a renda. E ao longo do tempo o pessoal vai vendo que tem uma linha, né? Não é uma, não são decisões aleatórias, são decisões que efetivamente visam equilibrar resultado, renda, mas com um olhar estratégico para evitar erros de portfólio que já existiram e que a gente entende que podem existir. O importante é corrigir. E outra coisa importante, né, não minimizando, é uma venda com prejuízo. Como eu sempre falo que de vez em quando você tem que olhar para o seu portfólio de fundo imobiliário e vender alguma coisa se deixou de fazer sentido, né? Isso é uma carteira de muitos anos. Mas quando você marca lá o prejuízo, comprei a 10, vendi por 8, não considera tudo que você recebeu de aluguel ao longo do tempo. Né? Eu vi que tem uma tira lá pequenininha, mas positiva. Talvez isso até confunda quem não entenda a diferença de uma coisa para outra, mas a venda, considerando o valor da venda contra o valor da compra, é prejuízo. Mas se você coloca na conta tudo que recebeu de aluguel ao longo desses mais de 10 anos, sobra um lucrinho lá, né? Porque é a mesma coisa que acontece com a carteira de fundo imobiliário das pessoas. Né? Exato, né? E você vê assim, dentro dessa história, é um ativo com mais de 10 anos na carteira. Então, ou seja, a gente teve um locatário que foi para uma RJ lá atrás, a gente repôs esse locatário com essa empresa que chama Lar Plásticos, em condições que na época eram baixas, tinha uma curva de preço, e mesmo assim a gente tem um retorno positivo, né? Óbvio, não bate a inflação do período, não bate o DI do período, mas outra, a gente também não é alheio à cotação do fundo. Tem duas formas de olhar. Você pode olhar contra o valor patrimonial e ele foi para baixo. Ou custo de aquisição é o lucro em regime de caixa. Mas olha a cota no mercado secundário. O fundo negocia hoje a 28, 29% de desconto contra patrimonial. Então, por essa visão, a transação foi ainda assim muito boa. Porque se eu vendi 12% abaixo do laudo, significa que ainda assim eu vendi 15, 18% acima do valor do mercado secundário. Né? Por quê? Porque o desconto que o mercado secundário traz hoje é maior do que o desconto que eu tive na venda, considerando o último laudo. Né? Então, a gente também olha isso. Né? É uma Sim. transação que pro cotista é boa. A gente sempre falou isso, né? É muito melhor isso do que fazer uma emissão no valor de mercado. Não tenho dúvidas que ela tem um efeito mais positivo e que ao longo do tempo vai se mostrar para o investidor. Né? As outras vendas que a gente fez viabilizaram rendas não recorrentes ao final do semestre, como foi a história lá do Mário Garneiro. Depois, você vê, no último semestre, a gente também teve uma rendinha extra. Tudo isso no reinvestimento, né, partindo da premissa que você reinveste seus rendimentos, vai fazer com que o retorno do investidor no longo prazo seja bom. E aí a gente consegue também, nas nossas necessidades de caixa, usar o que está dentro de casa, não precisa ir para mercado, né? Com cuidado, sem pressa, a gente não precisou até hoje fazer nenhuma venda ou transação é, é, Por necessidade, com, assim, né? Uma por venda necessidade, forçada. isso, com rapidez, venda forçada, que é uma coisa que vai te colocar numa posição negocial ruim. É,
Então a gente Era fez. justamente isso que eu ia te perguntar, sobre a alavancagem do fundo, né? Quem acompanha está vendo alguns fundos com dificuldade em relação às suas obrigações. E tem no relatório do HGRE lá um calendário que parece que tem uma folga, né? Você tem mais a receber no curto prazo do que a pagar. Mas se você puder comentar isso, e essa venda ajuda também a reforçar o caixa para fazer frente à alavancagem? Ajuda. É interessante também, eu não sei se a gente comentou antes, no mês de fevereiro a gente publicou uma revisão anual de relatórios que a gente faz, né? Então o relatório tem algumas melhorias e padronizações. Uma delas foi colocar na capa a alavancagem que não tinha. Então a gente achava que estava difícil para o investidor fazer essa conta, principalmente por portfólios mais complexos, como o do HGLG, por exemplo. Então, se você olhar no último relatório, tem lá alavancagem na capa 3,9%. O que, que é essa alavancagem? São dois efeitos, basicamente. Um a receber da venda do Verbo Divino da Exetec, que tem um cronograma mais curto, e um a pagar, que é um CRI, da compra do Shukri Zaidan, que a gente comprou da BR Properties. Esse CRI quem carrega é a Kinea, e ele tem um prazo mais longo a pagar. Então, assim, a gente não tem nenhum tipo de pressão de caixa, até porque no nosso gestão de ativos e passivos, o a receber está mais curto do que o a pagar, né? Agora, a nossa vontade, a gente até falou no relatório, se não me engano, de fevereiro, ou de janeiro, não me recordo, é de pré-pagar esse CRI, tá? Ele não foi ruim até hoje, a gente carregou ele por um bom tempo num DI muito baixo, comprou um ativo a um preço muito atrativo na época, perto de 14 um metro quadrado, num aluguel foi mantido, renovado com a Vivo. Agora, imagine que eu faço uma venda hoje de um ativo e pré-pago esse CRI que custa hoje, CDI mais 1,60. Isso seria muito bom para o resultado recorrente do fundo. Sim. Então, é uma coisa que a gente já pensou, já conversou, de vender, às vezes, um ativo que tem um valor estratégico maior, mas Uhum. que tem um resultado financeiro para o fundo interessante. A gente brinca aqui, né, Arthur, que de vez em quando você tem que colocar o chapéu de CEO, de empreendedor, que é esse chapéu mais empreendedor, né? O chapéu o retrofit do Martiniano, você Sim. pensa muitas opções, toma mais risco. Agora, de vez em quando, você tem que pôr o chapéu do CFO, que é o cara pragmático, né? É. Eu amo o ativo, foi a história do Mário Garneiro. A gente tocou todo aquele retrofit de fachada, foi a gente que tocou. O Nelo, que é o nosso engenheiro, era o presidente do comitê de obras. Uhum. Passa lá em frente e fala: fizemos tudo isso e o prédio não é mais nosso. Não, É. não é, mas no chapéu de CFO era o melhor a ser feito, entendeu? É. Então, nesse chapéu de diretor financeiro hoje, a gente avalia sim vender ativos que tenham um valor estratégico maior, ou seja, que não são essas lajes, né? Esse dinheiro que a gente faz, Rio Sul, Brasil Interparte, que vai concluir, LIC, que é um bom valor, mas ele é no tempo, é um cronograma longo, a gente vai divulgar isso quando concluído, não são suficientes para pré-pagar esse CRI. Então, Uhum. a gente pensa em algum momento em trazer de fato essa alavancagem a zero, ou, no caso positivo, seria negativa, né? Porque eu teria valores a receber e não teria nada a pagar. Então, isso em algum Sim. momento a gente faz, mas o principal ponto foi o que você falou no início. Não tem nenhum tipo de preocupação quanto a nível de alavancagem e eventual descasamento de caixa, né? Porque também tem isso. Você pode ter uma alavancagem que eventualmente é muito bem equacionada em termos de tamanho e relevância, mas ela está muito no curto prazo. Isso vai tirar uma pressão de caixa grande. Isso a gente não tem, então acho que tem que estar tranquilo nesse sentido, de também, para isso, fazer essas transações com calma, negociando até a última gota, né? E isso os cotistas podem ter certeza. Quando eles olham, às vezes a gente lê, né? Os blogs, lê o Clube FI, e o pessoal, pô, vendeu nesse preço. Não tenha dúvida, assim. A gente é o maior interessado em fazer a melhor venda possível. Só ver as vendas do Renda Urbana que a gente fez. Se a gente chegou naquele preço, é que a gente tem convicção que chegou até o limite.
do que dava para fazer e do que era melhor, até porque nós aqui na física, né, todo mundo do time é cotista dos fundos, então a gente defende todos os investidores, inclusive nós mesmos como investidores, né? O que a gente quer, o que deixa mais feliz a gente é ver o fundo bem qualificado em termos de retorno em janelas de curto e longo prazo. Isso, assim, a maior felicidade de um gestor de recursos é isso, é ter consistência de retorno e ter seus fundos aí bem ranqueados e com os investidores satisfeitos, né? Esse é o principal. O investidor ele ficar satisfeito com o seu trabalho, mas parte da satisfação dele vem do movimento sistêmico, né? Quando a taxa de juro cai e as cotas sobem, aí todo mundo fica mais feliz, né? Mas é importante, e por isso que é muito legal você vir aqui explicar uma operação dessa que seja pequena, que seja uma venda dessa, que é justamente para as pessoas entenderem o que é o trabalho do gestor e aonde é que você pode entregar valor, né? Que é o valor patrimonial e a distribuição de rendimento. É isso que está no seu controle aí, né? Não é o preço da cota quando está muito baixo ou mesmo quando está muito alto, o preço da cota em si é pouco relacionado ao que você pode fazer, né? Aquela situação, tem fatores que a gente controla e os que não controlam, né? Os macro a gente não controla, né? Juros, inflação. Agora, tudo que está dentro do portfólio a gente controla. Quando fazer uma emissão, a que preço, compra, vende, alavanca, não alavanca. Tanto é que assim, a nossa decisão de tirar risco, né, de zerar a alavancagem, de deixar o portfólio sem essa pressão de caixa, veio no pós-pandemia. A gente teve um fator ali que deu um cavalo de pau no mercado de escritórios. A gente tem plena convicção que acertou, que não era para fazer novas aquisições, não fizemos novas aquisições, ao contrário, vendemos ativos, diminuímos a necessidade de caixa do fundo em eventual emissão. Isso também o investidor tem que ficar tranquilo, né? Ele tem que, quem acompanha, quem assiste teu programa, lê os relatórios gerenciais, tem que olhar e falar, português, cara, esses caras estão preocupados, esses caras estão fazendo o melhor. Eu posso achar que é bom ou não, mas assim, estão de fato perdendo noite de sono procurando o melhor caminho para o fundo, porque isso deveria deixar o investidor mais tranquilo, né? Óbvio que tem todas as questões, o mercado de escritórios já está bem melhor, mas não está fácil. A liquidez para vender imóveis não está grande. Só ver que faz tempo que não sai uma transação grande. Mas ele está lá, vamos dizer assim, remando, né, todo dia. Para o Testa, que é o cara que toca as nossas aquisições e vendas, é tão importante para ele vender o Rio Sul, ou vender o imóvel da Pernambucanas, ou alguma transação do logística, assim, é tudo porque a franquia, né? A gente quer que os nossos fundos todos estejam bem, e é natural que assim, tem mercados que vão estar mais pressionados que outros, mas o que está no nosso campo, a gente tem que dar o nosso máximo, né? Muito bom. Bom, rapidinho para encerrar, deixar claro para todo mundo. É uma venda que com prejuízo, mas isso não implica em mudança na distribuição de rendimento, né? Não implica. Quando a gente olha os rendimentos, esses números, inclusive, já são compreensíveis pelo relatório gerencial, inclusive deve ter algum tipo de distribuição extraordinária no final do semestre. E, obviamente, quando a gente faz o líquido, né, dos resultados não recorrentes, ou seja, a venda do Rio Sul, por exemplo, com esse prejuízo do Dom Pedro, o resultado é positivo. O líquido dos dois é positivo. Então, não muda, a nossa linha é manter o 0,78 por agora, buscar o máximo possível de resultados recorrentes para que ele atinja no recorrente o 78 e até supere o 78, e isso vai dar convicção para o investidor que tem um ciclo de melhora. Muito bom. Vamos torcer para as coisas melhorarem. Se o CDI cair, a cabeça do CFO já não se preocupa tanto com essa alavancagem e a cota dos fundos também. Exato. Verdade. Tomara. Brigadão, Augusto. Sempre muito bom ter você aqui. É uma aula, né? Uma aula de transparência, uma aula de comunicação com o mercado. É sempre bom quando você aparece por aqui, viu?
A gente é sempre um prazer aqui. Espero que consiga ainda, falando não só dos outros fundos, mas de HGRE, voltar muitas vezes, porque vai ser um sinal de que as coisas efetivamente estão indo para onde a gente quer. De fato. Um abraço para você. Valeu, um abraço. Boa conversa, né? Muita coisa interessante aí que o Augusto passa e que a gente observando ali e tal vai aprendendo cada vez mais. Inclusive sobre a questão de vender com prejuízo. De vez em quando é preciso vender com prejuízo os ativos da sua carteira, seus fundos imobiliários, ações, seja lá o que for. Se mudou o fundamento, se não faz mais sentido, venda mesmo que com prejuízo. Certo, Nod? Caso concreto e caso expandindo para o dia a dia, com seus comentários aí. Sim, o imóvel ele tinha uma estratégia que, com o passar do tempo, não aconteceu o que era previsto. Um imóvel que não faz sentido mesmo dentro da estrutura do fundo hoje, da cara que ele tem hoje, distorce média, etc, etc. Então, assim, e também não é nada, vamos dizer, não é uma operação tão significativa assim. Não vai mudar a cara do fundo, nem nada. Ao contrário, está consolidando a cara do fundo, digamos assim. Parte interessante para lembrar sobre distribuição de rendimentos, aqui mais na parte teórica do que prática, como o Augusto falou, teve a venda do Rio Sul que foi com lucro, então uma coisa vai meio que matar a outra. Comparando compra contra venda, valores nominais, sem atualização, etc, etc. Ali é apurado o resultado. Se o resultado é positivo, isso aumenta o resultado do fundo, logo isso aumenta a distribuição de resultados no semestre. Se é uma venda no prejuízo, isso também come resultado, isso negativa o resultado, isso derruba o resultado. Então, sim, teoricamente o fundo distribuiria menos. Aqui são números que não são tão significativos e que, na verdade, por causa da venda do Rio Sul, que foi semana passada com lucro, um vai acabar anulando o outro, vai ter um pequeno lucro, um pequeno prejuízo, não estou com os números de cabeça, mas eles vão se neutralizar. Se fosse só essa venda, esse prejuízo, mesmo tendo a TIR positiva, essa TIR é com os aluguéis. Do ponto de vista de cálculo de resultado, seria negativo, que comeria resultado ao longo dos pagamentos parcelados. Então, teve isso também, né? A estratégia foi conjugada e o resultado das duas vendas é positivo, é lucro para o fundo. Então, eles também aproveitam, né? Não é. Fundo imobiliário é fácil a gente fazer isso, né? Fiz um lucro, vou aproveitar e vender um prejuízo. O imóvel não é bem assim, né? Você não escolhe muito a época de vender, mas conseguiram casar as coisas e conjugaram, sim, aproveitando o lucro da venda anterior, fizeram essa venda com prejuízo, mas no geral não diminuiu o rendimento do fundo. Né? Exato. Quem faz muito isso é FOF, né? Fundo de fundos faz muito sim. isso. Porque às vezes ele teve uma posição que gerou um lucro muito bom na venda, às vezes ele aproveita aquela oportunidade, aquele espaço, digamos assim, de resultado, para de repente diminuir ou até zerar posições que estão no prejuízo, para que a venda dessas posições no prejuízo não atente contra o resultado, não atrapalhe a distribuição de rendimentos. Então, FOF faz muito, isso é muito comum. Teve um resultado bom no semestre, ali acima do esperado, digamos assim, aproveita para dar uma esvaziada, dar uma girada na carteira, dar uma reciclada, aproveitando alguma posição do prejuízo. Isso é bem comum. Na prática, eles acabaram que fizeram a mesma coisa, não estou dizendo que eles estavam com essa posição presa e venderam agora, porque obviamente, como você falou, uma venda de um imóvel não é assim. Mas facilitou o fechamento do negócio, sem dúvida, ter duas operações no mesmo mês, uma que gerou algum lucrozinho para neutralizar um prejuízozinho da outra. Certamente a gestão fica mais confortável de assinar a escritura nesse ambiente, digamos Exato. assim. Porque no fim das contas, todo mundo já entendeu, todo gestor já entendeu que precisa defender ao máximo a distribuição de rendimento. Certo ou errado, é esse o principal olhar do investidor, é esse o principal fator de precificação das cotas,
Então, os gestores procuram defender o rendimento, inclusive de grandes oscilações, né? Às vezes, na fase boa, está só vendendo com lucro, ou parcela para receber a cada semestre, ou então recebe de uma vez, mas vai distribuindo um pouquinho ao longo do semestre e tal, justamente para evitar que o rendimento tenha muitas variações. E aí, o que eu quero dizer é, o gestor de qualquer fundo faz o possível para evitar ter diminuição de rendimento, sempre. Assim, não tem jeito. Assim, é alinhamento de interesse. Porque assim, os cotistas são os donos do fundo. Se para eles, na grande maioria, o mais importante é a distribuição de rendimentos, quase que acima de qualquer coisa, se o gestor começar a inventar coisa muito doida, ele perde público, o pessoal vende, etc, etc. Como você falou, certo ou errado? Na maioria das vezes certo, mas nem sempre. Mas às vezes o gestor, ele é pago para entregar um resultado, e as pessoas medem esse resultado pela distribuição de rendimentos. Então, ele está jogando conforme a régua que deram para ele, quer dizer, que o mercado usa. Ele está usando a mesma régua. Sim, a questão é que a régua do rendimento, ainda mais do mês atual, é uma régua de curtíssimo prazo, e o gestor tem que pensar na continuidade, afinal é um fundo sem prazo de vencimento, né? Então ele tem que sempre pensar na continuidade do projeto, né? Da operação do fundo.